boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a organização do evento, em particular o professor José Marengo pelo convite, e gostaria de agradecer também ao meu colega de coordenação desse grupo, o professor Emílio Larroveri, e aos mais de quase 100 autores que colaboraram com a elaboração desse volume do painel brasileiro de mudanças do clima. Não poderia deixar também de agradecer aqui a secretaria executiva do painel, na pessoa da Andréa Santos, sentada aqui na frente, que foi aí o bastião da continuidade do trabalho do painel ao longo desses quase 4 anos, né, Andréa, e também a equipe de apoio técnico, formada aí principalmente por bolsistas, que colaboraram conosco aí também desde o início. Como colocado aqui, esse volume, ele fecha um pouco, então, o trabalho do painel brasileiro, se refere aí à parte de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Inicialmente, um pouco da estrutura, né, do que será a apresentação do relatório. Eu fiz aqui uma analogia com o processo de construção de uma casa. Eu acredito que talvez quem esteja no fundo não consiga ver muito bem as figuras na parte de baixo, mas nós temos aí a primeira parte, que é a introdução do relatório, que ela apresenta basicamente o que seria o plano do nosso documento, e trata aí da mitigação das emissões de gases de efeito estufa em nível global. Posteriormente, passa a mitigação das emissões de gases de efeito estufa no Brasil até 2020, que são as projeções e as perspectivas de mitigação das emissões em longo prazo, e apresenta, então, aí o escopo geral do relatório. O segundo ponto, que é um pouco o que seria a estrutura da nossa casa, os chamados temas estruturantes, que estão relacionados, sobretudo, aos riscos e incertezas das políticas de resposta à mudança climática, o desenvolvimento e equidade, que são dois temas fundamentais, sobretudo quando discutimos aí a questão de mitigação. Então, quais são os desafios nesse sentido para as políticas de mitigação? E, por fim, as forças motrizes e tendências de mitigação. E aí nós passamos ao que seriam efetivamente aí a estrutura, né, as paredes da nossa casa, que se referem aos caminhos para a mitigação, onde nós avaliamos aí as trajetórias de transformação e olhamos depois os diferentes setores da economia, em sistemas energéticos, transportes, edificações de entorno construído, indústria, agricultura e silvicultura, e, por fim, mudanças do uso da terra e florestas. E por fim, né, o quarto capítulo, ele se refere, basicamente, ele fecha aí a nossa casa, que são aspectos extremamente importantes do que se refere à política global do clima e o papel do Brasil, o papel aí das políticas nacionais e subnacionais, e, por fim, em temas transversais, aqueles que se referem principalmente a investimentos e recursos financeiros que são necessários para a implementação de ações de mitigação. Bom, um aspecto, então, importante seria exatamente iniciar um pouco sobre a evolução das emissões, aí os contextos, em termos do contexto mundial e do contexto brasileiro, ou seja, lembrando que o trabalho do painel é situar o Brasil na questão das mudanças globais do clima, ou seja, quais são as nossas contribuições e de que forma o nosso perfil de emissões se relaciona ao perfil global de emissões. Então, nós trazemos aí uma apresentação, né, de cada um dos capítulos, um pouco das ideias-chave, e aqui é um pouco do que vai ser a estrutura dessa apresentação. De forma a resumir todo o conteúdo, nós apresentamos as principais conclusões e depois destacamos o que são as lacunas do conhecimento. Então, é importante destacar que um documento como esse é um documento de síntese, como já colocado aqui, ele é um assessment. Então, ele já olha aquilo que já está publicado na literatura científica, em relatórios governamentais ou em fontes reconhecidas pela comunidade científica. Ele não gera informação nova, ele trata dessa síntese. E, por outro lado, eu coloco tão importante quanto fazer essa síntese do que já existe, é importante identificar aquilo que ainda não existe ou aquilo que não é conhecido. Então, uma contribuição importante também desse relatório é a identificação das lacunas do conhecimento, ou seja, se nós repetimos essa experiência de síntese em 4 anos, quais seriam os setores onde nós gostaríamos de ver um avanço significativo da ciência brasileira ou em torno das mudanças do clima. E, por fim, algumas conclusões que se referem aos direcionamentos futuros, né? Então, um pouco desses dados aqui, eles já foram apresentados pelo grupo 1 e que se referem às tendências de aumento de temperatura mundial e de que forma nós podemos fazer um recorte do que seria esse aumento global de temperatura em relação ao nosso continente, em particular a América do Sul. Então, isso também já foi o tópico da discussão do período da manhã, os grandes avanços aí do modelo brasileiro do sistema terrestre. Bom,
Então, um outro aspecto importante quando nós falamos de mitigação são os possíveis cenários de estabilização, ou seja, há uma projeção do que seria o aumento de temperatura global, de que forma esse aumento de temperatura global se reflete na nossa região, ou em particular nas diferentes regiões brasileiras, e se nós identificamos faixas de aumento de temperatura, o que seriam os níveis de mitigação necessários para essas possíveis faixas de aumento de temperatura. Ou seja, nós podemos desenhar quais são os cenários em termos de projeção de temperatura e, a partir daí, desejar ou colocar quais seriam os cenários em termos de implementação de ações de mitigação. E esse é um aspecto importante quando se discute mitigação, ou seja, quanto mais tempo se define o que, ou quanto mais tempo se leva para se definir essa meta e implementar as ações de mitigação, maior vai ser o custo e mais difícil vai ser implementar essas ações de mitigação. Essa tabela ela traz um pouco do resumo do que foi publicado no AR4, né, no quarto relatório do IPCC, e nós podemos olhar aqui os diferentes cenários de estabilização, em função de cenários mais ambiciosos, que foram colocados pela reunião da COP em Copenhague, que seria uma estabilização em torno de um aumento de 2 graus centígrados de temperatura. Aqueles cenários de estabilização intermediários e menos ambiciosos, nós chegamos aí já a um aumento de quase 4 graus centígrados. E o que isso implicaria em termos das concentrações de gases de efeito estufa, né, aqui em forma de CO2 equivalente, aqui particular em termos de concentração atmosférica de CO2, lembrando, como já mencionado hoje aqui pela manhã, que nós já temos, ainda que não na média, mas já valores aí já medidos em torno de 400 ppm, que estaríamos aqui na faixa máxima, se nós quiséssemos olhar esse cenário mais ambicioso de mitigação. O que isso significaria em termos, né, de redução das emissões globais até 2050 e os custos de mitigação e uma redução em termos da taxa de crescimento. Então, essa tabela, de certa forma, ela sintetiza os grandes dilemas dentro da área de mitigação de mudanças do clima, ou seja, qual é a projeção de aumento de temperatura, qual o cenário que seria tolerável, sobre que condições, o que isso implica em termos de estabilização das concentrações de CO2, quais são as medidas necessárias e, sobretudo, quanto isso vai custar e qual é o impacto dessas medidas nos diferentes setores da economia. Bom, em particular em relação ao Brasil, agora já descendo ao nível nacional, né, um aspecto extremamente importante é se debruçar sobre o que diz a Política Nacional de Mudanças do Clima em termos de ações ou compromissos voluntários do Brasil em termos de redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, a Política Nacional de Mudanças do Clima ela foi instituída em 2009. Em 2010, nós temos a publicação do Decreto 73/90, que regulamenta a Política Nacional de Mudanças do Clima, e estima, então, qual seria a meta voluntária para o Brasil. Para isso, se estima uma linha de base de emissões de gases de efeito estufa até 2020 e se propõe, então, uma redução correspondente de cerca de 36% a quase 39%, respectivamente, das emissões projetadas para 2020 com base naquela linha. Essa política nacional ela tem uma governança, que é o Comitê Interministerial de Mudanças do Clima e o Grupo Executivo, né, o chamado GECS, e são instrumentos da política nacional, o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, então também foi comentado aqui pelo Eduardo Assad. Esse plano, ele focou principalmente na questão da mitigação, ele se encontra atualmente em um processo de revisão, porque diz a política nacional que ele passa por um processo periódico de revisão, então nós estamos exatamente no meio desse processo e a ideia é começar, então, a inserir ações também de adaptação. O Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima, que seria um instrumento, então, financeiro para fomentar atividades de mitigação e de adaptação, e outro instrumento importante é a comunicação do Brasil à Convenção Quadro das Nações Unidas, que traz, entre outros, o documento que corresponde ao inventário das emissões brasileiras de gases de efeito estufa pelos diferentes cenários da economia. Lembrando que a última comunicação, a segunda comunicação, foi publicada em 2010 e se referia ao ano base de 2005, ou seja, é desse documento que se extrai qual é o perfil das emissões brasileiras em termos de gases de efeito estufa. O terceiro relatório está em fase de elaboração e vai trazer, então, o terceiro inventário e deve ser publicado em 2014, ainda para apresentação da COP no final do ano.
Bom, um aspecto importante, então, se nós olhamos isso aqui são dados, então, até o segundo inventário nacional. O inventário anterior, ele cobriu o período até 1990, então, lembrando que cada inventário, ele corrige o anterior para manter a consistência temporal da série de dados, e mostrava, então, aqui as emissões brasileiras para os diferentes setores, em laranja, indústria e resíduos, agropecuária, energia e mudanças no uso da terra. Então, como já mencionado, né, o perfil das emissões brasileiras era fortemente dominado pelas aquelas emissões que eram oriundas de mudanças do uso da terra e florestas, aí, sobretudo, o desmatamento nos biomas da Amazônia e do Cerrado brasileiro. Então, o decreto puxava, então, essa linha de base, seria o business as usual até 2020, e a nossa política nacional estabelecia metas de redução em função dessa projeção até 2020, que tinha uma série de premissas em termos de crescimento econômico e desenvolvimento dos diferentes setores. Então, nós sairíamos de um gráfico mais ou menos como esse aqui, em termos de distribuição das emissões por setor, e deveríamos chegar, de acordo com a política nacional, a um gráfico semelhante a esse, em termos de redução por setor. Bom, um fator extremamente relevante, então, que se deve ser destacado e que foi se desenvolvendo também ao longo do próprio processo de maturação desse relatório, então, de certa forma, o relatório já transparece um pouco isso, mas isso deve estar mais solidificado, talvez já na próxima versão desse relatório, foi o consistente decréscimo nas taxas, da redução das taxas de desmatamento, aí, sobretudo no bioma amazônico, que é o que está detectado aqui nesse gráfico. Então, nós temos em vermelho aqui as taxas anuais de desmatamento na Amazônia entre 1990 e 2003, marcado, isso é antes do PPCDAN, que é o Programa de Combate ao Desmatamento da Amazônia. Nós temos um pico aqui em 2004, quando o governo, então, cria o PPCDAN, e, a partir daí, vem sendo observadas, então, taxas decrescentes de desmatamento, com os menores níveis, poderíamos já acrescentar aqui 2012, já menor ainda que 2011. A linha em preto aqui, ela mostra, né, o crescimento do PIB brasileiro, que já indica um desacoplamento, né, do crescimento econômico em relação ao aumento das taxas do desmatamento. Essa figura, ela mostra, então, que nós vamos ter, né, já detectado aí, uma redução significativa das emissões brasileiras, sobretudo aquelas que estavam associadas ao setor de uso da terra e florestas. E isso, então, é o que aparece aqui também por força da Política Nacional de Mudanças do Clima. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação deve realizar anualmente estimativas das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Então, o primeiro ano em que isso foi feito foi agora em 2012, que se referia ao ano base de 2010. Então, essa é uma estimativa, né? O dado mais consolidado deve surgir, então, em 2013, com a publicação da terceira comunicação nacional. Mas esse, novamente, era o perfil das emissões brasileiras em 2005. Nós tínhamos aí cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes, frisando novamente aqui o forte predomínio, né, no setor de uso de terra e florestas, seguido da agropecuária, energia e com frações minoritárias aqui, processos industriais. Lembrando que o inventário, isso é importante destacar, ele contabiliza isso de forma um pouco diferente do que nós vamos apresentar no relatório. Então, toda a parte de energia está contabilizada aqui, incluindo transportes, energia da indústria, e aqui processos industriais são só aquelas emissões referentes efetivamente aos processos industriais e não ao uso da energia pela indústria. É um pouco diferente do que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas a gente observa aqui uma fração minoritária aqui em processos industriais e resíduos. E a gente já vê uma redução para cerca de 1,2 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes em 2010, com uma redução expressiva da contribuição do setor de uso da terra e florestas, que deixa de ser o setor majoritário de emissões do Brasil em 2010 e passa agora, né, passam a ser agora os setores majoritários em termos de emissão, agropecuária e energia. Então, isso pode ser melhor observado agora se a gente puxa aqui a sequência temporal das emissões brasileiras, né? Então, novamente, desde 1990, lembrando aqui a primeira comunicação nacional, o ano base 2005, a segunda comunicação nacional, nós teremos agora, em 2013, a terceira comunicação nacional. Então, nós observamos aqui uma redução total das emissões do Brasil, puxada principalmente pela redução do desmatamento, mas nós observamos que para os outros setores há um aumento das emissões. Então, eles aumentam em números relativos, tanto o setor de energia como o setor de agricultura, mas aumentam também em termos absolutos. Então, isso já é uma indicação muito clara de uma alteração grande do perfil brasileiro das emissões e que deve levar a uma reflexão, sobretudo, das nossas políticas de mitigação. Um outro aspecto que é importante destacar é a ideia inicial do painel, é que ele
fosse publicado, né, um pouco antes do AR5 do IPCC, exatamente para aumentar a própria contribuição da ciência brasileira dentro do painel, mas em função aí de natural, né, num processo complexo como esse, num atraso aí um pouco na elaboração do relatório, nós estamos saindo quase ao mesmo tempo que o AR5 do IPCC, o capítulo 1 deve ser publicado agora, né, e o 2 e o 3 já no próximo ano. Então, o IPCC também, o AR5, está exatamente nesse processo, né, na reta final aqui de elaboração. E é muito provável aí que nós temos aí um conjunto, nós somos os camelos correndo aqui atrás do resultado, mas é muito provável também que ele venha trazer um novo conjunto de informações em escala global que afetem também um pouco da percepção do Brasil sobre o problema. Bom, então, muito rapidamente aqui sobre as principais conclusões, novamente, nesse cenário geral das projeções globais e das projeções brasileiras, né? Há uma quase, né, impossibilidade de estabilização da temperatura em apenas 2 graus acima do nível da Revolução Industrial. Isso indica muito fortemente a necessidade de estratégias mais agressivas de mitigação e um investimento muito mais forte e consistente em estratégias de adaptação. Bom, a viabilidade de alcançar esses compromissos voluntários do Brasil até 2020, né, ela é bastante plausível, nós já chegamos nesse ponto, já a quase 68% do que seria a meta brasileira para 2020, né, tudo em função da redução do desmatamento, significa que nós temos aí um bom espaço, né, para poder trabalhar estratégias de mitigação para os outros setores até 2020. Isso deve, sobretudo, graças às ações de combate ao desmatamento. Mas se indica uma tendência de retomada do crescimento das emissões brasileiras após 2005, caso a gente não repense, então, estratégias adicionais de mitigação. Então, uma vez que nós estamos quase que com esse crédito, né, em termos de mitigação, é muito interessante que o país comece a se preparar e, sobretudo, quando os dados das estimativas já indicam que certos setores da economia, como o caso de agropecuário e energia, vem aumentando as suas emissões. E a necessidade de discutir cenários de mitigação para as emissões brasileiras após 2020, que vão além do controle do desmatamento. Bom, com relação a riscos e incertezas das políticas de resposta, esse é um outro aspecto extremamente importante, foi mencionado hoje aqui também pelo Marengo, pelo Paulo Nobre, perdão, me desculpe, que a própria Rede Clima hoje, ela começa a criar uma nova sub-rede, que é aquela que se refere à comunicação sobre mudanças do clima, então acho que esse é um aspecto extremamente relevante, que precisa ser trabalhado no Brasil, sobretudo porque o risco e a incerteza associadas às projeções e a complexidade da mudança climática exige uma estratégia muito clara de comunicação com o público sobre o que são esses riscos e essas incertezas, né? Então, quais são os tipos de consequência conhecidos, qual a probabilidade, magnitude, né, desses riscos, ou seja, que está associada a essas incertezas, e como nós avaliamos e comunicamos isso ao público, que é realmente um grande desafio para a comunidade científica e, sobretudo, também como se comunica isso aos tomadores de decisão. Vale aí também o princípio da precaução, né? Ou seja, quais são os benefícios para o bem-estar humano e a sustentabilidade do sistema econômico do país. Ou seja, o relatório 1 já levantou uma série de possíveis impactos, o relatório 2 também levanta uma série de vulnerabilidades e impactos, então olhar a questão da mudança climática é, sobretudo, olhar a questão do bem-estar humano e o desenvolvimento sustentável econômico do país. Então, é preciso trabalhar aí políticas ambientais de longo prazo e avaliar também a sua eficácia para as ações de mitigação, ou seja, a implementação de políticas exige também um sistema de monitoramento adequado dessas políticas. Como lacunas do conhecimento, o grupo destaca aí, sobretudo, a necessidade de mais trabalhos colaborativos e interdisciplinares, ou seja, é preciso ampliar o diálogo e a colaboração, sobretudo entre cientistas do clima e cientistas sociais. Eu acho que a mudança climática é talvez o problema ambiental hoje, onde a interdisciplinaridade é mais necessária do que nunca. É um problema ambiental que tem uma escala espacial como nunca antes vista, né, aí na história do planeta, por assim dizer, mas também uma escala temporal, ou seja, aí é onde entra a questão também a ser discutida mais tarde da equidade. Nós precisamos, então, melhorar a construção de modelos integrados de avaliação do risco climático e reduzir as incertezas e melhorar a governança do tema no Brasil, ou seja, ainda é preciso que haja um esforço para a coordenação de políticas com relação à mudança do clima, apesar da estrutura estar clara dentro da política nacional, se observa ainda que é necessário tornar essa governança um pouco mais efetiva no sentido da integração das políticas.
E com relação à incerteza futura, é preciso pensar também, e por isso, novamente, eu parabenizo aí a Rede Clima pela criação dessa subrede, né, a apresentação e a comunicação de modo claro e que seja acompanhada também de análises técnicas, ou seja, é preciso que a comunicação tenha bastante robustez científica e trabalhar a questão de educação científica sobre o tema é extremamente importante. Isso evita decisões simplistas e, por outro lado, também ajuda a esclarecer para a sociedade que, embora o tema tem as suas incertezas, essas incertezas não justificam o adiamento de soluções de mitigação das emissões. Bom, como eu comentei com vocês, a mudança climática é um problema ambiental numa escala geográfica e temporal até então desconhecidas, e quando eu falo temporal hoje, nós estamos falando do bem-estar não só dessa geração atual, mas também das futuras gerações. Então, o tema equidade se refere ao momento presente, mas também à equidade no futuro, ou seja, como nós olhamos a equidade intra e intergeracional e como nós olhamos a equidade entre países e até mesmo dentro de um mesmo país, se a gente olhar o nível de desigualdade que nós temos hoje no Brasil, já mencionado aqui na questão de impactos e vulnerabilidade, que aqueles mais atingidos são os hoje menos assistidos. Então, essa discussão sobre equidade, indicadores de equidade, desenvolvimento sustentável, são extremamente relevantes no âmbito da questão da mudança global do clima, e é por isso que a integração com as ciências humanas e sociais é extremamente relevante. Então, um aspecto primeiro importante é que não há uma contradição entre desenvolvimento econômico e ações de mitigação e adaptação, ou seja, é possível ter crescimento econômico investindo em ações de mitigação, e aí, sobretudo, a inovação tecnológica e a conservação dos recursos naturais jogam um papel extremamente importante. E é claro que os custos aí de prevenção, eles, na verdade, comparados com a inação no presente, representam aí tem uma relação custo-benefício bastante favorável. E é preciso pensar aí também nos limites das emissões. Eu acho que essa é uma questão chave da mitigação, de que forma nós estabelecemos limites para as emissões e que setores vão ser atingidos por esse limite como. Então, é preciso pensar também um pouco em termos de inovação no processo de descarbonização da nossa economia. Em termos de lacunas do conhecimento, o relatório aponta aí a necessidade de mais análises de médio e de longo prazo. É preciso aprofundar, e eu espero que a gente consiga já fazer isso numa próxima versão do relatório, da relação e sinergia entre adaptação e mitigação. Os dois relatórios mencionam que muitas ações de mitigação, sobretudo em termos de uso da terra, florestas e agricultura, são também ações de adaptação e vice-versa, mas é preciso expandir isso para os demais setores. É preciso mais avaliações sobre o desenvolvimento das emissões de gases de efeito estufa, quais são as projeções de cenários, sobretudo após 2020, em busca de indicadores que contemplem aí variáveis ambientais. É preciso pensar ações de mitigação não só pela linha do consumo, que são as que hoje predominam, pela linha da produção, perdão, que hoje predominam em termos de mitigação, mas é preciso pensar também na outra ponta do processo, que os nossos padrões atuais de consumo são insustentáveis e de que forma nós olhamos a questão da mitigação pelo lado do consumo. E aí, novamente, a interação com ciências sociais é extremamente necessária, porque afetar ou modificar padrões de consumo se refere basicamente a entender e orientar o comportamento humano, né? E isso nenhum entendimento físico-químico até hoje conseguiu nos dar boas indicações, né? E sugestões aí para o próximo relatório em termos de direcionamentos futuros, né? Mais comparação de dados, análise e síntese aí, sobretudo entre o grupo de adaptação e mitigação. E a importância em termos de economia da contabilização dos passivos ambientais e de que forma isso é tratado no Brasil, e a discussão da equidade entre gerações, que continua sendo aí um grande desafio. Rapidamente aqui, fechando a parte estruturante, nós temos aí as forças motrizes e tendências de mitigação. Então, aqui se faz uma análise mais ampla ou mais geral, e isso depois é discutido com mais detalhamento nos capítulos setoriais. Sobre as projeções das emissões, há um foco aí, sobretudo, na questão de energia e transporte, né, o consumo de óleo diesel, a participação de combustíveis fósseis na matriz energética e nas atividades de refino do setor de petróleo, com uma projeção aí de aumento das emissões até 2030. Com o desafio que o Brasil tem exatamente de como aproveitar, né, a opção que hoje o pré-sal lhe dá e ser ainda consistente com as suas políticas de mitigação de gases de efeito estufa. Então, esse é um desafio brasileiro, de aproveitar esses recursos energéticos e, ao mesmo tempo, manter as suas políticas de mitigação.
E o outro aspecto que é extremamente importante é a mudança do perfil das emissões, já mencionada aqui, de florestas e uso da terra e agricultura. Esse capítulo aborda um pouquinho sobre as perspectivas de mitigação em linhas gerais, novamente isso depois é setorizado, mas basicamente focando no aumento da eficiência energética, o manejo e conservação dos recursos naturais, práticas sustentáveis na agricultura, e um aspecto extremamente relevante, quando a gente fala em mudança do perfil brasileiro de emissões, em que o desmatamento perde relevância em energia e agricultura, isso tem um impacto muito grande sobre o potencial da inovação tecnológica para a mitigação dos gases de efeito estufa. Então, enquanto nós conseguimos reduzir as emissões oriundas do uso da terra e florestas, com medidas de comando e controle, alguns incentivos econômicos, né, para aqueles municípios que tinham maior taxa de desmatamento, nós só vamos conseguir reduzir as emissões no setor de energia e agricultura através da inovação tecnológica. Então, é preciso pensar como isso vai ser abordado e quais vão ser os incentivos econômicos para tais aspectos. Nós fazemos uma avaliação também aí em termos da economia de baixo carbono, ou seja, apontando quais seriam os caminhos de transformação no Brasil. E aí, sobretudo, a ideia, novamente, como nós colocamos, né, é preciso pensar qual é o limiar de temperatura, o que isso significa em termos de projeção das emissões e quanto que vai custar essas ações de mitigação. Então, quais são as medidas de menor custo em termos de mitigação? Então, aí, novamente, há um foco muito grande na questão de eficiência energética, ou seja, fazer mais com menos, né, uma utilização mais racional dos recursos energéticos, e as medidas de maior custo são aquelas efetivamente relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o país precisa trabalhar essas duas frentes, uma, lançar a mão daquelas medidas de mitigação que hoje já têm um custo apropriado, que são de menor custo, que se relacionam, sobretudo, a uma maior eficiência no uso dos recursos, mas ele já precisa começar a investir em novas rotas de mitigação, que vem, sobretudo, da inovação tecnológica. E a inovação não se dá de um momento para outro, né? Então, na verdade, é preciso um investimento sustentado de longo prazo para fomentar a inovação tecnológica nos diferentes setores. Então, novamente, é preciso ter um olho naquilo que nós já conseguimos com a redução do desmatamento, com a redução das emissões globais do Brasil. É preciso ter um foco na questão da eficiência, mas é preciso também um investimento continuado e longo prazo na inovação nos diferentes setores. E as medidas, então, de maior potencial de mitigação, que são aquelas que estão relacionadas às mudanças no uso da terra. Bom, entrando rapidamente agora aqui nos diferentes setores, em sistemas energéticos, então lembrando que aqui um pouco o tratamento que se deu no painel brasileiro é diferenciado daquele que se dá na conjunção dos setores de energia dentro do inventário. Então, quando vocês olhem os dois documentos, é importante ter essa leitura balanceada, que no inventário entra toda a parte de energia, incluindo a parte de transportes, uso de combustíveis fósseis, enquanto aqui no painel, na parte de energia, nós olhamos sobretudo a questão de geração de energia elétrica. E aqui é muito importante a gente ter a base dos cenários, isso é o que é colocado, né, pelo Plano Decenal de Expansão da Energia, para 2010, com a participação das diferentes fontes de energia. Então, a gente percebe aqui uma grande participação da energia hidrelétrica, né, a nuclear, e aqui as pequenas centrais hidrelétricas, eólicas, de biomassa. Como isso muda em 2014, então a gente já percebe aqui um aumento das outras fontes de energia e uma redução da geração por parte de energia hidrelétrica, e um cenário semelhante em 2020 em relação a 2014. Então, a gente já vem percebendo também que essa matriz, né, de geração no Brasil vem se modificando, e essas são as projeções também do Plano Decenal de Energia. Bom, em função dessas projeções também, né, o capítulo aí conclui, né, que há uma projeção de aumento das emissões no horizonte até 2020, né, com um aumento da participação do setor de geração de energia nas emissões totais. Nós temos aí um grande potencial de renováveis, representado aí pela energia solar, eólica, hidrobiomassa, mas que essa geração de fontes renováveis ela deve estar estabilizada aí nos próximos 10 anos. E no longo prazo se espera, né, como já começa a se indicar nas estimativas de 2010, que o setor de energia venha a superar, então, já superou, né, no caso, as mudanças do uso da terra e florestas.
É importante, então, aí o foco nas políticas energéticas que olhem a questão da segurança energética, universalização de acesso, mas a gente deve ampliar a preocupação dentro do setor com a redução das emissões. Já foi mencionado hoje aqui, né, o aumento da participação de termoelétricas, por exemplo, na matriz energética brasileira. É preciso avançar no desenvolvimento de tecnologias nacionais, na liderança industrial, na criação de empregos dentro do setor, ou seja, de uma forma geral, se conclui aí que há uma demanda de uma política específica para renováveis e um aumento da eficiência energética no setor para aumentar a possibilidade e o potencial de mitigação. Esse é um pouco só um resumo aí das ações de mitigação, né, em termos das diferentes possibilidades de eficiência energética, incremento de uso de biocombustíveis e assim por diante. Bom, e como lacunas do conhecimento, eu acho que é exatamente a questão da política energética associada ao contexto do desenvolvimento sustentável. Em termos do setor de transporte, aí é importante também, novamente, destacar o que é a matriz de transporte motorizado no Brasil. Esses são dados de 2009. Então, a gente observa aqui um enorme predomínio, né, do transporte rodoviário em relação ao transporte ferroviário, aquaviário e aéreo. Isso em termos de transporte de passageiros, mas também em termos de transporte de carga, onde a gente observa aí, aumenta a contribuição do transporte ferroviário, mas há ainda um grande predomínio, né, em termos de transporte de carga, com base aí em combustíveis fósseis. Isso também traz aqui o perfil das emissões líquidas de CO2 em transportes no Brasil. Aqui a gente tem, em termos, né, do total e o rodoviário. Então, a gente percebe basicamente que a linha, né, que a curva referente às emissões totais de transportes no Brasil é governada pela curva de emissões do setor rodoviário, e a gente vê bem essa diferença quando a gente coloca aqui as emissões, né, do setor ferroviário, aéreo e hidroviário. Percebam aqui a diferença, por favor, de escala. Nós estamos de 100 a 150, né, milhões de toneladas de CO2, e aqui nós estamos até 10 milhões de toneladas de CO2. Então, a gente está falando aí de ordens de grandeza bastante diferentes. Bom, as principais conclusões aí em termos de ação de mitigação seriam a questão da transferência do modal de transportes, o aumento da utilização de combustíveis renováveis, aí biocombustíveis, embora já tenha sido discutido hoje também um pouco aí na palestra de manhã sobre química da atmosfera, ainda muitas questões que a gente precisa discutir, sobretudo nas emissões de óxidos de nitrogênio oriundos do uso de biocombustíveis. E as principais barreiras, né, às ações de mitigação estão relacionadas ao risco tecnológico, às incertezas ambientais, a aceitação social de determinadas ações de mitigação de efeito estufa, quais seriam os custos para adequar a infraestrutura do país a essas ações de mitigação, barreiras sociais na substituição do modo rodoviário e questões relacionadas à renovação da frota de veículos. Eu acho que esse é um dos setores também que hoje tem um enorme potencial, né, de gerar co-benefícios sociais, de conhecimento de todos aí, né, as grandes demonstrações que nós tivemos no país em julho, muitas delas relacionadas ao problema da mobilidade urbana. Então, ao olhar também a questão de transporte de passageiros no Brasil, a gente está olhando a questão de mudança climática, mas está resolvendo sérios problemas sociais e que vem causando também uma série de convulsões sociais. Então, é uma oportunidade de ter aí um enorme co-benefício ao olhar seriamente, consistentemente, a questão de mobilidade urbana no Brasil. Em termos de lacunas do conhecimento, né, a gente já fica preocupado quando já vê uma lista desse tamanho de lacunas do conhecimento, mas, como eu falei, eu acho que essa é uma contribuição tão importante quanto indicar, né, qual é o conhecimento hoje, é indicar o que não se conhece, mas é importante aí trabalhar a transferência do modo individual para o coletivo, ou seja, como é que nós viabilizamos essa mudança de mobilidade que nós todos queremos, a transferência do modo rodoviário de carga para aquaviário ou ferroviário, quais são as implicações, os impactos, os desafios, como é que nós introduzimos aí veículos elétricos ou híbridos no mercado brasileiro, as políticas em torno da gasolina e do etanol também nos combustíveis, novamente a questão da disponibilização de biocombustíveis, a parte de infraestrutura é um aspecto crítico da mitigação, porque esse é um setor em que investimento de infraestrutura é chave, investimento de infraestrutura se faz numa escala de várias décadas, ou seja, o planejamento que nós fazemos de infraestrutura vai afetar a questão das emissões por muitos anos no Brasil. Então, são opções que têm que ser repensadas em termos desse quadro também de mudanças do clima. E os direcionamentos futuros exatamente se referem a muitas dessas lacunas do conhecimento, sobretudo aí a transferência modal no Brasil, qual
qual é a forma de viabilizar, quais são os possíveis impactos sociais e econômicos, e como trabalhar aí novas tecnologias e, de certa forma, desvincular a política econômica da indústria automobilística. Como é que isso vai ser feito? É só lembrar que na crise de 2008, né, uma das formas de estímulo à economia foi a redução do IPI dos veículos sem nenhuma contrapartida ambiental. Então, essas são aquelas, ao mesmo tempo em que o país trabalhava a sua política nacional de mudanças do clima, num outro setor ele tinha uma política que era extremamente contraditória em relação à redução das emissões. Com relação à parte de edificações em entorno construído, esse foi um capítulo que ele provavelmente gerou muito mais lacunas do conhecimento, então eu acho que esse é um ponto onde o Brasil precisa avançar muito fortemente e que, de certa forma, também está relacionado à questão do planejamento urbano no Brasil. Em termos de redução das emissões, não é uma realidade hoje aqui para os grandes centros urbanos, mas para as periferias de muitos grandes centros urbanos, sim. Uma boa parte das emissões desse setor está relacionada ao consumo da lenha para a cozinha. Então, é preciso pensar também como é que nós ampliamos a oferta de novas tecnologias, né, sobretudo para os setores mais carentes da população. E também o papel aí do consumidor na escolha dos diferentes tipos de edificação. A gente observa aí grandes lacunas no setor da construção civil. Ele tem enormes oportunidades de redução, seja redução nas perdas, né, controle da extração de madeira nativa. Então, hoje, se vocês olharem, talvez o Brasil é um grande mercado consumidor de madeira ilegal do desmatamento, né? E essa madeira está vindo exatamente para o setor da construção civil em grandes centros urbanos, né? Então, esse próprio processo de certificação, existe aí uma enorme oportunidade também de redução de emissões em outros setores. Medidas de eficiência energética que devem se incorporar à construção de novas edificações. Então, repensar o nosso Código de Construção Civil é hoje uma necessidade em termos de adaptação, sobretudo em construção de áreas de risco, mas representa também um grande potencial em termos de mitigação na área de construção civil. E o desenvolvimento e a implementação de medidas para a melhoria do desempenho energético das edificações. Isso ainda está em início no Brasil. O grupo teve até dificuldade de encontrar literatura, mesmo quando a gente compara com o avanço da literatura em outros países. E o setor da indústria, e também, novamente, lembrando que no setor da indústria, o uso de energia na indústria, no inventário, é contabilizado no setor de energia. Nesse caso aqui, ele foi contabilizado na indústria. Então, esse aqui é o dado da segunda comunicação nacional, produzido pelo MCTI, que mostrava aqui o papel dos processos industriais, mas lembrando que uma fração do setor de energia se referia exatamente à indústria. Então, a gente pode olhar aqui as emissões de CO2 devido ao consumo de energia. Nós temos aí cerca de 40%, 39% transportes e cerca de 24% se referiam ao consumo de energia na indústria. Isso significa que a gente tem aí um enorme potencial de abatimento das emissões até 2030, né, que é superior a 1,5 bilhão de toneladas acumuladas de gases de efeito estufa. Eu não tenho a ambição de que vocês consigam ler o que está colocado aqui, nem os números, nem as letras, novamente, sobretudo o pessoal que está sentado ali no fundo, mas basicamente a gente tem aqui diversas medidas de mitigação, eficiência energética, reciclagem, substituição de gás natural, substituição de solar térmica, substituição de fósseis por biomassa, biomassa não renovável e cogeração de energia, e para os diferentes setores, né, papel e celulose, ferro-gusa, mineração, cerâmica, química, não ferrosa, cimento, etc. Basicamente, o que essa figura aponta é que existem diferentes medidas que podem ser implementadas nos diferentes setores, ou seja, a gente tem aí um cardápio, um menu, né, de um potencial de abatimento muito grande em termos de uso de energia na indústria. Eficiência energética, novamente, aparece como uma medida de mitigação de menor custo, né, em especial no uso térmico, e a substituição de biomassa não renovável, ou seja, passar a utilizar a biomassa renovável para geração de energia térmica, aí, corresponde a quase 80% desse potencial. Então, aí a gente tem novamente uma figura, peço desculpas aí pela resolução, né, mas a gente observa aí como a gente muda, né, o total aí, das várias medidas quando a gente passa a ter um aumento da eficiência energética. Outro aspecto relevante aí é que, na verdade, quando a gente fala hoje de indústria, e sobretudo nos aspectos relacionados à eficiência energética, muitas dessas ações de mitigação elas já têm custos que hoje viabilizam a sua adoção nos níveis atuais de energia. Ou seja, então aí nós
Por que isso não é implementado? Então, aí a gente tem que fazer uma análise de quais são as barreiras, né? Então, hoje nós temos barreiras de diferentes naturezas que precisam ser removidas para que esse aproveitamento, ou esse potencial de mitigação se realize no setor, né? Então, aí, como parte das conclusões gerais, né, nós temos aí barreiras de diferentes naturezas que precisam ser removidas. É fundamental a promoção de ações de mitigação das emissões na indústria, né, dado o relevante potencial que foi identificado, e a necessidade de políticas adicionais para aumento da eficiência energética no setor. Lacunas de conhecimento, a carência de estudos, né, nacionais mais amplos e mais recentes sobre a mitigação na indústria. Então, lembrando, quando a gente fala em indústria, não é um setor homogêneo, na verdade é um setor bastante heterogêneo. Então, é importante pensar não só nos diferentes setores da indústria, mas no tamanho desses setores, o que eles representam na economia e na sua distribuição geográfica. Então, muitos setores industriais têm uma distribuição bastante agregada. Então, é importante pensar isso também regionalmente, né? Necessidade de linhas de estudos que sejam amplas e periódicas, né, e o mapeamento dessas principais opções de mitigação. Um pouco aí também dos direcionamentos futuros, e novamente se frisa aqui, eu gostaria de ressaltar a necessidade de monitoramento contínuo dos indicadores e os diálogos intersetoriais permanentes. Está quase acabando, gente, prometo. Alguém controla aí o meu horário. Bom, o outro setor que é extremamente importante e que ganhou aí também um destaque já como um dos setores majoritários de emissão, no caso do Brasil, é o setor de agricultura e silvicultura. E aí a gente começa também com uma caracterização do setor. Então, um aspecto aqui importante é esse gráfico, que ele indica isso aqui, os pontos vermelhos é a produção de grãos, em área azul é a área plantada. Então, basicamente, a gente vem aumentando consistentemente a produção de grãos, sem um aumento na mesma proporção da área plantada, e isso indica basicamente uma intensificação, um aumento de produtividade e uma intensificação da nossa agricultura. Então, nós temos aí um pouco dessa nossa agricultura em números que são bastante impressionantes, e essas aqui são as emissões absolutas do setor agropecuário, que elas aumentaram, isso já da primeira comunicação nacional para a segunda comunicação nacional, elas já haviam aumentado aqui em cerca de 37%, lembrando que na agricultura nós temos um peso muito grande do CO2, mas sobretudo dos outros gases de efeito estufa, que é o metano e o óxido nitroso, né? E aí produzidos aí pelo uso de fertilizantes e também pela fermentação entérica de animais, aí no caso do metano. Então, a gente percebe aqui que na agricultura é uma característica especial do setor. O CO2 aqui tem uma relevância pequena, lembrando que o CO2 de uso da terra está computado no outro setor e que basicamente a gente está falando aqui da redução das emissões de metano e de óxido nitroso. Basicamente, então, hoje, né, com o plano aí da agricultura de baixo carbono, nós temos uma série de estratégias, uma carteira de tecnologias, basicamente, que podem ser utilizadas, já testadas, né, para a redução das emissões, que envolvem aí a expansão do plantio direto, a redução da área queimada na colheita de cana, o uso da fixação biológica de nitrogênio, ou seja, a gente diminui a utilização de fertilizantes nitrogenados que têm origem fóssil, e aumenta também a eficiência desses fertilizantes. No caso da pecuária, a recuperação do enorme passivo de pastagens degradadas que nós temos, estudos sobre a dieta do gado, que indicam que você tem aditivos que podem diminuir o potencial de metanogênese, né, a partir da digestão, biodigestores, no caso dos dejetos de suínos, e aí no caso do aumento também da plantação de florestas comerciais. Então, tudo isso, na verdade, indica aí um potencial grande total, né, o total para o Brasil, em termos de redução das emissões dentro do setor. Ou seja, então é ao mesmo tempo um setor em que a gente observa um aumento das emissões no quadro de 2005 para 2010, mas, por outro lado, talvez seja um dos setores que avançou mais rapidamente e de forma mais ampla na discussão das estratégias de mitigação e, como já mencionado aqui, também de adaptação. Essas causas, então, esse aumento está relacionado, sobretudo, à maior utilização de insumos. Como a gente mostrou, a agricultura brasileira vem se intensificando e se intensifica, aumenta a sua produtividade por unidade diária, sobretudo em função da utilização desses insumos. Aumento da área plantada, embora em menor proporção, e o crescimento dos rebanhos, né? Então, o desafio aí grande para o setor é aumentar a produção de alimentos e biomassa, com menor redução de gases de efeito estufa, ou seja, as demandas mundiais por alimentos e energia, elas tendem a aumentar,
avançar. Isso coloca o Brasil num papel extremamente importante, por ter uma agricultura que é capaz de responder a esses desafios, mas, por outro lado, também precisa responder em termos das suas responsabilidades ambientais. Há enormes oportunidades para mitigação, sobretudo aí na pecuária, e nós temos também um conjunto de externalidades positivas das práticas de mitigação, com a redução da erosão do solo, menores perdas de nutrientes, ou seja, o nitrogênio passa a ser utilizado de forma mais eficiente, sobra menos para ser emitido na forma de óxido nitroso, e uma redução da queima de resíduos, sobretudo da cana-de-açúcar, que é um problema hoje de poluição e saúde humana. Essas práticas de mitigação, elas, para se tornarem atrativas, elas também têm que estar associadas a vantagens econômicas, e eu acho que o Plano ABC trabalhou muito bem esse binômio, né, oferecer aí uma linha de crédito diferenciada para um grupo exatamente de produtores que até então não era abordado por linhas já existentes. Existem ainda barreiras para a adoção dessas práticas de mitigação, que são de ordem tecnológica, cultural, né, mas que também isso tem sido uma evolução extremamente rápida do produtor, do agricultor brasileiro, a sua capacidade de rapidamente adotar tecnologias, uma vez que esse uso é reconhecido, sobretudo em termos do seu potencial econômico. E nós temos aí recentes políticas públicas adotadas no setor que têm sido extremamente relevantes. Até eu estou cansada, imagino vocês, vamos lá. Por fim, aqui o setor de mudanças do uso da terra e florestas, os biomas brasileiros. Então, o que o capítulo fez, basicamente, foi analisar os dados para cada um dos biomas, em termos de conversão do uso da terra, o que seriam os estoques de carbono e as emissões de CO2 associadas, tomando aí por diferentes bases de dados, né? Então, aí o mapeamento do desmatamento dos biomas brasileiros, os relatórios de referência produzidos pelo MCTI e um pouco do histórico de uso no Brasil. Então, vou passar aqui uma série de imagens, mostrando um pouco o que é a situação hoje de conversão dos diferentes biomas brasileiros. Aí nós temos, em primeiro lugar, a Amazônia, que é talvez hoje, em associação com o Pantanal, o bioma mais bem preservado. Já está um pouquinho maior esse valor, né, Arnaldo? A gente já está chegando aí quase nos 20%, mas que indica aí vamos dizer, entre 15% e 20% de conversão, extremamente agregada aí no arco do desmatamento, na transição da Amazônia com o Cerrado. No caso do bioma Cerrado, hoje nós já temos aí quase 50% da cobertura vegetal já transformada, com importantes frentes do desmatamento, que hoje sobrem aqui pelo oeste da Bahia, pelo Tocantins, e já avançam aqui também pelo sul do Maranhão e Piauí, já seguindo a rota de expansão da soja no Cerrado. O Mata Atlântica, que é o nosso bioma de ocupação mais antiga, né, a entrada aí dos colonizadores europeus, e que hoje já perdeu aí quase 90% da sua cobertura vegetal nativa, não mostra esse padrão de agregação, infelizmente aí o desmatamento ocorre ao longo de toda a extensão do bioma. Perdão, voltei aqui. A Caatinga, que eu acho que é um bioma ainda bastante negligenciado, não diria totalmente esquecido, mas negligenciado, e eu espero que tanto em termos de mitigação como de adaptação, ele passe a ser o foco muito rapidamente, mas nós já temos aí quase 45% da Caatinga já convertida, e é esse talvez um dos biomas onde ações de mitigação, de recuperação, de restauração de sistemas naturais tenham impactos mais profundos sobre a adaptação no semiárido. Os pampas também, que também são relativamente pouco comentados, mas nós já temos aí uma conversão de quase 70% da cobertura original dos pampas. Digo que isso faz parte da esquizofrenia do brasileiro, que é desmatar a Amazônia para plantar pastagem, tirar o pasto natural dos pampas para plantar eucalipto e pinos, né? Então, em algum lugar, a gente vai ter que resolver onde quer pasto e onde quer floresta. E, por fim, o Pantanal, que é um bioma ainda relativamente bem protegido, com 16% de área convertida. Essa área convertida basicamente nas porções mais altas do Pantanal, que são ocupadas também por áreas de cerrado, e isso é extremamente importante porque a planície pantaneira depende muito dessa dinâmica entre as partes altas e as partes baixas do Pantanal. Então, mesmo uma redução, ainda que não na magnitude dos outros biomas, é extremamente preocupante.
E aí, quando a gente junta todas essas figurinhas aqui, essa é a situação dos biomas brasileiros. Essa eu acho que eu digo que talvez seja a imagem mais contundente que eu conheço para indicar a urgência das ações de restauração e de proteção dos biomas brasileiros. Quando a gente olha separado, mas esse é o conjunto. Se a gente for olhar aqui a média, né, isso é a primeira coisa que a gente conversa com os nossos alunos, muito cuidado com a média. Nós diríamos que hoje é só 30% de área do Brasil convertida, né, só cerca de 1/3, mas a gente percebe que grande parte dessa área convertida hoje se concentra, na verdade, no bioma amazônico e que a situação é bastante crítica para os demais biomas brasileiros. Então, o progresso aqui louvável que nós vimos de redução das taxas do desmatamento, ele precisa ser rapidamente estendido para os demais biomas. Bom, então, esse capítulo ele coloca aí como medidas prioritárias, né, e já em função dessa própria figura, a redução e o controle do desmatamento, não só na Amazônia, mas nos demais biomas brasileiros. A Amazônia é hoje o único bioma que tem um monitoramento anual por imagem de satélite, que são os dados produzidos pelo PRODES do INPE, e tem um sistema também de detecção em quase tempo real, que é o DETER, que ajudou muito nas políticas de comando e controle, mas, infelizmente, nós não temos um aparato semelhante para os demais biomas brasileiros, né? É preciso a utilização mais eficaz de bases geográficas em multiescalas espaciais e temporais. Eu estou olhando aqui na primeira fila o Arnaldo Carneiro, que eu acho que é um defensor, né, basicamente, da utilização de uma política territorial, né, mais adequada, e trabalhar mecanismos de compensação ambiental com incentivos, seja pagamento por serviços ambientais, seja outras formas de valoração das áreas nativas em pé. Esse setor está extremamente relacionado às ações de mitigação na agricultura. Sobretudo aí no aumento de produtividade agrícola, isso significa produzir mais com menor unidade diária, reduzir a pressão do desmatamento sobre áreas ainda não desmatadas. Nós temos aí um enorme potencial de utilização das áreas já abertas, que hoje se constituem pastagens com baixa produtividade, e é preciso, sobretudo, a inserção do setor privado nessa área, porque hoje nós temos aí uma boa parte, com exceção da Amazônia, mas todos os demais biomas brasileiros, a estrutura fundiária, basicamente, a terra é propriedade privada, e se a gente não inserir o setor privado ou o produtor agrícola nessa questão da gestão territorial, a gente tende a não conseguir muita coisa. Outra medida prioritária é o controle das queimadas no Brasil, que tem sido um vetor também não só de emissões, mas de degradação florestal, ou seja, ele gera uma emissão imediata quando esses biomas são queimados e gera aquelas emissões comprometidas que vêm do processo de degradação florestal. Então, é preciso trabalhar um pouco o alerta e prevenção a grandes incêndios florestais e a fiscalização das queimadas. Lembrando que na agricultura hoje a utilização de queimada é uma ferramenta de baixa tecnologia que pode ser muito bem substituída por outras ferramentas. Muito rapidamente, aí o capítulo termina, então, com esse mapa, que é uma síntese, basicamente, das mitigações, das ações de mitigação para os diferentes biomas, mas a gente percebe aí uma sobreposição muito grande, controle do desmatamento, controle de queimadas, incentivo, né, para a floresta em pé e assim por diante. Lacunas do conhecimento já foram mencionadas. Gostaria de chamar a atenção aqui aos poucos dados que nós temos hoje da área de manguezais, que são enormes estoques de carbono, que são extremamente importantes para a proteção da zona costeira e para a produtividade primária também das zonas marinhas oceânicas. Então, é importante trabalhar um pouco mais essa questão dos manguezais. E, por fim, fechando aqui, esse é o nosso telhadinho, né? O capítulo olhou um pouco a questão do Brasil na política global do clima, um pouco aí ressaltando o que é o desafio político internacional e qual seria o conceito de governança mais adequado para olhar a mudança global do clima, incorporar suas múltiplas escalas, dimensões e atores, e o papel do Brasil nessas negociações internacionais, que tem tido aí um papel também de destaque. Como lacunas do conhecimento, então é importante também, há um foco na literatura de relações internacionais, muito sobre as discussões no âmbito da Convenção da ONU, mas hoje o que se percebe é que outros fóruns de discussão internacional, seja multilateral, seja bilateral ou regional, têm surgido, e é importante que a gente avance um pouquinho no entendimento do papel desses outros fóruns e que olhem também a questão dos estados nacionais. E, por fim, é importante aí ampliar o foco dos estudos na política de governança global do clima. Nas políticas nacionais e subnacionais, descendo aí um pouco
o foco. Nós examinamos aí o conteúdo das políticas estaduais e municipais. Esse é um pouco, quase que um trabalho em progresso, porque à medida que o relatório ia sendo feito, novos estados e até municípios iam lançando as suas políticas de mudança climática, então era quase que enxugar gelo, né? Até analisado um conjunto de políticas e logo surgiam estados com novas políticas ou municípios também com novas políticas. Tá? Então, basicamente as políticas, né, em nível estadual e municipal, elas visam controlar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reduzir os efeitos das mudanças climáticas, minimizar, mas o estudo mais detalhado dessas políticas, em muitas delas o que se percebe é que elas simplesmente colocaram em nível estadual aquilo que era preconizado na Política Nacional de Mudanças do Clima. Então fica pouco claro a análise da política, o que objetivamente vai ser mitigado em termos de emissões de gases de efeito estufa e, sobretudo, essas políticas são muito frágeis na forma como elas tratam a questão da adaptação à mudança política. Então, há também uma correlação negativa. As regiões que apresentam maior vulnerabilidade são as regiões que são menos providas de políticas de mudanças climáticas, de acordo com o mapeamento realizado. E, por fim, nós tratamos aí dos instrumentos financeiros. Novamente, a pergunta crítica aí é sempre, né, como mitigar, o quanto que isso vai custar, que benefícios isso vai ter, ou que redução em termos de desenvolvimento de um setor ou ampliação de outro setor. E aí a questão de instrumentos financeiros exerce um papel fundamental, de que forma esses instrumentos financeiros podem viabilizar esses mecanismos aí. No caso, aí se deu muito foco aos mecanismos dentro do protocolo de Kyoto, mas é importante ressaltar hoje que nós temos uma série de mecanismos financeiros operando fora do protocolo de Kyoto, mas a opção aí foi olhar o protocolo e, sobretudo, a questão dos mecanismos de desenvolvimento limpo, que é um tópico em que o Brasil avançou muito de 2005 para cá, é um dos países que apresenta aí mais projetos, né, inscritos aí no mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, se faz uma análise das oportunidades abertas aí pelo mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil. Embora, em termos de lucratividade, né, os resultados ainda sejam questionados, a gente precisa de mais dados, existe um potencial ainda não muito explorado do setor público na proposição, né, desses projetos, e é importante, então, olhar essa questão novamente, aí aparece da coesão das políticas, a consistência da política nacional com as políticas estaduais, com as políticas municipais de mudança do clima. Esse financiamento pode se dar de diferentes formas, né, e aí é preciso simular o desenvolvimento sustentável que é desejável ou alcançável e começar a trabalhar também questões como aquelas que estão associadas ao mercado de carbono no Brasil. E direcionamentos futuros, é importante que o Brasil se prepare e pense num contexto pós-Kyoto. Novamente, trabalhe a questão de um potencial mercado de carbono no Brasil, quais seriam as ações ou como é que o governo poderia participar. O financiamento e a infraestrutura desses arranjos institucionais e um pouco também, novamente já mencionado aqui, do financiamento à inovação tecnológica e os enfoques e as escalas do financiamento em nível nacional, regional e internacional, olhando isso no curto, médio e longo prazo. Bom, aqui eu termino, agradeço a vocês a paciência, a coordenação e gostaria novamente de voltar a agradecer a colaboração, né, do professor Emílio como coordenador também desse grupo e, sobretudo, aí o apoio da unidade de apoio técnico. No caso, aí são duas das bolsistas, nós tivemos duas bolsistas anteriores, a Daniela Oliveira e a Flávia, perdão, e sem elas também esse trabalho não teria sido possível. Muito obrigada.